nosso estudo de hoje tem um pedaço do texto, da frase, daquilo que foi chamado de reforma protestante. Ecclesia reformata semper reformanda. A igreja reformada precisa estar sempre sendo reformada. Já que a igreja ela é evolutiva no seu crescimento, e ela não pode ser paralisada pelas nossas ideias menores. Estamos no mês que se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de 10 de 1517, Martinho Lutero tomou a iniciativa de pregar 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, com a finalidade de levar o seu povo à reflexão sobre o estado da igreja em seu tempo. Lutero não pensava numa dissidência da Igreja Católica, mas numa revisão do seu papel como Igreja de Jesus Cristo no mundo. Hoje, nós estivemos distribuindo aqui na igreja a tradução das 95 teses de Lutero. E a gente sempre fala delas, mas nem sempre se tem conhecimento das 95 teses que foram pregadas na porta da igreja. Porque na porta da igreja era uma espécie de jornal que as pessoas liam. A catedral de Wittenberg, do castelo, ali eles botavam anúncios. E o Lutero pregou que era uma espécie de chamar a atenção para como a igreja tinha se perdido no processo histórico. Existem duas leis físicas que são muito fortes, a lei da entropia e a lei da inércia. A inércia vai fazendo com que a gente se acomode, fique ali no estado que está. E a lei da entropia, que é a lei do envelhecimento. As coisas vão ficando velhas e a gente tem dificuldade de fazer mudanças. E o Lutero, ele foi um rapaz, ele teve uma experiência muito marcante com a palavra de Deus, a partir de um desastre. Ele ia na Floresta Negra com um amigo e um raio matou o amigo dele montado a cavalo. E ele fez um voto a Santana de ser monge. Ele estava estudando direito. E ele foi para um monastério agostiniano. E lá naquela época, a Bíblia não era divulgada. Os padres liam as Bíblias, mas elas eram trancadas na biblioteca. E em alguns monastérios ela era presa numa corrente. E o Lutero passava as noites lendo a Bíblia com luz de vela, muita sede. E quando ele viu o estado da igreja como estava aí, o que vinha acontecendo, ele teve uma experiência com a palavra de Deus. E ele então resolveu levantar essas 95 teses e colocá-las na parede, na porta, para que as pessoas pudessem fazer uma avaliação.
E a partir disto, começou um processo de acusação contra ele. O cardeal Eck tentou amordaçá-lo, e aí começou a ferver, e houve questões políticas. O Império Austríaco queria já se liberar dos custos que eram muito altos do Vaticano, de pagamentos de impostos, e favoreceu, e aquilo foi ao longo do tempo. Mas, como aqui nós vamos dizer, a igreja havia se transformado numa organização meramente política e perdera a sua essência de corpo de Cristo no mundo, tornando-se mundana. Aqui nós citamos um autor que diz o seguinte: antes da reforma, a igreja havia se tornado totalmente corrupta, vendia indulgências, cobrava altos impostos e disputava o poder com o Estado romano. Luxo e riquezas se contradiziam com a fé cristã. A autoridade papal havia se auto-otorgado acima da autoridade da Bíblia. Motivos estes que fizeram com que John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdã, Lutero e tantos outros se levantassem para combater toda esta gama de incoerências. Wycliffe é um pouco antes de John Hus. John Hus foi morto em 1415. Conta a história que no dia da morte dele, os inquisidores ali por perto, ele sendo queimado, ele disse: hoje vocês matam um ganso, daqui 100 anos se levantará um cisne que ninguém vai conseguir detê-lo. Porque o nome Hus talvez tenha esse significado de ganso. Ele diz: vocês estão queimando hoje um ganso velho, mas daqui 100 anos vai surgir um cisne. E é muito interessante, pelo menos a história conta, que em 1506 ou 1507, quando Lutero foi sendo consagrado monge na Catedral de Constança, ele foi consagrado de braços abertos em cima de uma tumba. Em cima de porque os arcebispos e cardeais e gente importante era enterrada dentro da igreja. No dia que John Hus disse essa expressão, o cardeal, que eu agora não me lembro o nome dele, disse o seguinte: só se for em cima das minhas cinzas que alguém vai se levantar. E ele foi consagrado, e os historiadores dizem que o Lutero estava deitado em cima da cinza do corpo, ou em cima do corpo, dos restos mortais do tal arcebispo. E dali ele começa a pregar com estas 95 teses um retorno às Escrituras. A reforma não começou com Lutero, nem com estes que citamos aqui. Muitos séculos antes já havia um forte descontentamento com o estilo mundano que tomara conta da vida eclesiástica. E por várias tentativas e muitas lutas, uma multidão incontável de mártires pavimentou com sangue a via que levou a essa mudança de mentalidade.
Aí tem muitos outros grupos, como os valdenses, os cátaros, grupos que se espalhavam pela Europa, buscando a pureza. Estes cátaros que vêm da palavra pureza, daí a palavra, por exemplo, catarse, que nós temos, que é uma purificação, o catarro, que é tirar a sujeira de dentro. Esses cátaros, eles se espalharam pela França e por vários países, em busca de uma pureza para a igreja. O que caracterizou esta mentalidade reformista foram 5 pontos que mais tarde se cristalizaram como os solas da teologia reformada. Sola, no latim, significa só, apenas, tão somente, nada mais. Vejamos estas bases que serviram para alcançar ou alicerçar o caminho da reforma e que permanecem como fundamentos em qualquer tempo. Nós precisamos nos firmar nestes sola. Não é dar um pontapé da sola, mas é somente isto. A igreja precisa firmar-se nestes 5 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o sola scriptura, ou apenas as Escrituras. A igreja na Idade Média havia substituído a revelação da palavra de Deus pela tradição doutrinal, e tanto a tradição moral como a Escritura tinham o mesmo valor para a igreja à época. Além do que, os dogmas papais passaram a ter a primazia sobre a revelação do Espírito na experiência dos fiéis. Não havia só a Escritura, mas havia todos as bulas e os documentos papais que eram responsáveis pelo direcionamento da igreja. Foi nesse contexto de pluralismo docente que os reformadores se levantaram para dizer que a palavra, e tão somente a palavra das Escrituras Sagradas, que naquela época, na maioria das versões, era de 66 livros canônicos, 39 do VT e 27 do NT, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Deveriam fundamentar toda a proclamação do Evangelho da sublime graça de Deus. A Vulgata latina, que foi a tradução feita por Jerônimo, ela trazia os chamados livros apócrifos lá atrás. Lutero também os colocou na sua Bíblia lá como apêndice, porque são livros históricos, muitos deles com boa formação de história, de conhecimento, e alguns de princípios de sabedoria, mas eles não tinham as características da canonicidade, que tem um processo para formar um livro que seja absolutamente suportável a todos os outros livros da Bíblia, para se formar uma partitura, por exemplo, para se ter uma orquestra, uma sinfonia, é preciso que todos os instrumentos estejam afinados em uma nota só. Se eu tiver um instrumento afinado em Lá e outro resolver afinar em Dó, vai dar Dó para ouvir essa sinfonia. A sinfonia tem que estar toda ela bem equilibrada. Eu tive um
membro da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Ele era trompetista da Sinfônica Brasileira. Ele dizia que uma das coisas que os músicos faziam era descobrir se o maestro tinha ouvido musical ou ouvido perfeito. O que eles faziam? Quando chegava um maestro, Isaac Karabichevsky, ou um maestro qualquer, eu usei o Isaac por acaso, eles iam desafinar 2 comas, 3 comas, não é um tom, ligeiramente, o violino, o oboé, eles davam uma desafinadinha. Se o maestro não percebesse, ele ficava fora do comando da orquestra. Eles não davam mais crédito para ele. E ele contou de uma vez de um maestro. Ele era, deixa eu ver se, não sei se eu vou lembrar o nome, hoje estou esquecendo muito. Mas ele era cearense, ele era de Ipu, no Ceará. E ele chegou pela primeira vez, vinha da Europa, e chegou para a orquestra sinfônica, e a turma desafinou lá um pouquinho, e ele começou a reger uma sinfonia de Beethoven. Segundo violino, o senhor está desafinado 2 comas. A trompa está desafinada. É isto que se faz na Bíblia. Todos os livros estão afinados dentro de uma realidade espiritual que é Cristo. Se eles não estão ali, na aula de profetas que tivemos esta semana aqui na igreja, o professor Vander estava mostrando que em 1949, quando foram achados os documentos de Qumran, dos essênios, foi achado todos os livros do Velho Testamento, com exceção do livro de Esté. Todos os livros do Velho Testamento estavam ali intactos. E a Bíblia tem uma orquestra que funciona. Portanto, naquela época, haviam 66 livros, que são chamados os livros canônicos. E haviam esses livros apócrifos, que são livros muito interessantes. Eu tenho lido frequentemente para história, por exemplo, do livro de Daniel, quando pregamos sobre Daniel, eu tive que recorrer ao livro de Macabeus para ver a historicidade, que é muito importante. Mas eles não são livros que fazem parte da canonicidade. Só depois da Reforma, no Concílio de Trento, 1500 e professor Jorge Cerneve, 1540, 1534, 1540, por ali assim, é que eles foram colocados dentro da Igreja Católica, que são os 72 livros. Mas, por isso que eu estou fazendo a afirmação aqui, que eram apenas os 66. O apóstolo Paulo já havia dito, com referência ao VT, em Romanos 15, 4. VT é Velho Testamento. O apóstolo Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
A palavra de Deus é fundamental. Sola Escritura. Porém, não somente o VT, mas também o NT, o Novo Testamento, que foi produzido pelo Espírito de Deus, concomitantemente com o desenvolvimento da igreja, era a única fonte de real ensino e proclamação da igreja nascente. Somente a autoridade das Escrituras Sagradas. O expositor bíblico do século XVII, Matthew Henry, diz: as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. E Martinho Lutero acrescenta: a teologia não é nada mais do que a gramática da língua do Espírito Santo. Só a Bíblia. Eu sei que recentemente houve acho que arcebispo que andou dizendo que a igreja tem a autoridade da tradição e que a Bíblia foi feita pela igreja. Você ouviu? Não. A igreja foi feita pela Bíblia. Porque o Velho Testamento já existia quando a igreja começa. E o Novo Testamento foi feito pelo Espírito Santo gerando a igreja. Então não é a igreja que sustenta a Bíblia, é a Bíblia que sustenta a igreja. Essa história aí é uma história puramente do ponto de vista humanista. Para os reformadores, só as Escrituras têm crédito de infalibilidade. Pois Paulo nos vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O segundo sola é solo Christus, ou somente Cristo para a salvação dos pecadores. Nós podemos ler 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Apenas Cristo Jesus, como único sumo pontífice. Cristo é a única ponte que tem a condição de ligar o Deus Santo e a humanidade caída. Só Cristo, somente Cristo. Não existe outro intermediário. O gnosticismo havia colocado uma escada hierárquica entre os seres humanos e Deus. E a igreja, influenciada por esse trapézio gnóstico, pôs uma militância de santos e entes intercessores para intermediar a conexão. Assim, nós encontramos nos primeiros séculos da fé cristã os pregadores do humanismo invadindo um terreno exclusivo de Cristo. Então eles o gnosticismo diz que Deus era totalmente espiritual, e é verdade, e que a matéria é má. A matéria sendo má, o homem caído e mau, ele não podia se conectar com Deus, então tinha que ter aí certos íons, ou certos degraus de comunicação. E são colocados uma espécie de santos, mais da barra pesada, aguentava as tribulações aqui, depois uns santos mais elevados, e aí você não precisa ir diretamente a Deus, você vai primeiro a um santo tal, santo tal, e aí vai botando até chegar na co-salvadora e depois chegar em Cristo, e depois de Cristo você vai para Deus. Foi este pano de fundo
Lutero vai falar aqui nas teses dele. Não, é diretamente. Jesus é a única ponte, é o sumo pontífice. Esse título hoje é utilizado pelo Papa. É bem verdade que o Papa Bento já fez um adendo para não dar o sumo pontífice somente para Cristo. Só ele é o sumo pontífice. O Bento é teólogo, é mais pensador, e é da corrente luterana, da Alemanha, que tem mais base, por isso que ele não ficou. Então, no momento da reforma, Jesus não era visto como exclusivo intermediário entre o pecador e a divindade. Os reformadores, porém, afirmavam que a salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Cristo, do Cristo histórico, sua vida sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Isso aqui é ponto inegociável. Só Christus, somente Cristo. Nós temos todo o respeito por todos estes santos que foram homens e mulheres que tiveram vidas espirituais em busca. Temos todo o respeito por Maria. Maria é a mulher mais bem-aventurada da face da terra, mas em questão de salvação e de intercessão, Jesus Cristo é o único. E o assunto é fundamental para nós nos centralizarmos na suficiência de Cristo. Não há outro caminho para Deus. Não há outro intercessor. Somente Cristo. E Cristo somente. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não só intercedeu por nós na oração do capítulo 17 de João, mas ele intercede por nós hoje. Ele é o nosso intercessor, salvador e intercessor. Fica claro pelas Escrituras que não há outro salvador para a humanidade. Atos 4:17 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Temos todo o respeito por Moisés, pelas leis, mas Moisés não é salvador, Davi não é salvador, Isaías não é salvador. Eles são instrumentos de Deus. Salvador é Jesus. Salvação está em Jesus. Ele é o nosso Salvador. O solo Christus é inteiramente inegociável para o pensamento reformado, uma vez que o próprio Jesus afirmava em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo Jesus é o único mediador, o intercessor sem igual e o Salvador ímpar, o único capaz de nos conduzir perfeitamente ao Pai. Aleluia! O terceiro solo tem a ver com a plena graça de A a Z. Sola gracia. Quer dizer que tudo para a salvação do morto espiritual é inteiramente imerecido e gratuito. Não há nada que possamos fazer para nossa vivificação espiritual. É tudo pela graça plena. É graça sobre graça. A salvação do pecador, seu resgate da condenação eterna, é unicamente pela graça.
A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, libertando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Para o teólogo Charles Hodge, nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores. A não ser que sejamos salvos pela graça, não podemos absolutamente ser salvos. Se houver 99% de graça e 1% de mérito, será 100% sujeito à arrogância humana. É só pela graça de Deus que os seres humanos podem crer na graça de Deus. Um casal está brigando com o marido, brigando com a mulher, um briga com o outro. Aí você vai descobrir quem é que está culpado. Aí, do ponto de vista já, assim a gente diz 50% de cada lado. Aí você começa a trabalhar com um deles. Você vai tirar as acusações, porque acusação e justificação, elas trabalham juntas. Eu acuso, o outro se justifica, e me acusa, e lá vai. Então, o marido é A, a mulher é B. Eles estão inicialmente com 50% de culpa, 50% de culpa. Aí eu vou trabalhar com a mulher, melhor do que o marido. E aí ela vai diminuindo. Ela agora tem 30% de culpa, ele tem 70%. Ele é a causa de todos os maiores problemas, mas se ela ainda tem 30%, vai ter briga. Aí diminui para 20%, ele passa para ter 80%. Aí diminui para 10%, ele passa a ter 90%. De todos os erros que acontecem na casa, 90% é ele o causador. Ela só tem 10%, mas tem briga. Se ela chegar a 99%, você diz assim, está quase perfeita. Tá, mas vai ter briga ainda, porque tem 1%. Mas se ela chegar a 100% de nulidade, ele não aguenta. Ou ele sai de casa ou ele muda. Ele arrebenta. Porque ele não tem nada para acusar. Se eu tiver 1% de mérito na salvação, eu vou ficar besta. Eu vou achar que eu tenho algum valor. 1%. Mas se tiver 0% de mérito, eu vou botar a boca no chão e vou dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nada para te oferecer a não ser meus pecados. Eu sou um indigno. Aí a humilhação chega. Porque tem muita gente que está na igreja que acha o seguinte, afinal de contas, Deus é privilegiado de me ter como membro da sua igreja. O bicho é acha-se tão importante que acaba pensando desse jeito. Então o Hodge diz, nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores. Agora eu vou só dizer para você uma coisa, a coisa mais difícil para mim neste mundo é receber graça. Eu não sei receber graça. Eu quero sempre trocar. Nem que seja uma coisinha, toma lá, você me der. Talvez eu tenha aprendido isso com Tapuia. Tapuia era uma índia, muito pobre, e que morava lá na minha terra. Ela era uma viúva. E a minha mãe cuidava muito das viúvas e pobres da cidade. E quando matava boi, e a gente não tinha geladeira naquele tempo, então era frequente matar um boi, um carneiro, um negócio. Chegava, eu tinha
Vocês conheceram, não sei se vocês mais velhos se lembram, aquele carrinho que a gente enfiava uma forquilha na roda do carrinho e botava aqui no ombro, pendurava as coisas e saía empurrando para levar as coisas. Era um carrinho feito de pau, a roda de pau, e aí eu botava aqueles sacolas de carne, 2 quilos para um, 3 quilos para outro, 4 quilos para outro, e ia levando para aquelas casas. A minha mãe vai levar lá para Geracina, vai levar lá para Tapuia, vai levar para não sei quem. E aí, lá ia eu levando para aquele povo. E eu chegava na casa de Tapuia com 2, 3 quilos de carne. Tapuia, mamãe mandou aqui essa carne para você. Ô meu filho, pega aí um tique. Ela tinha um ovo. Ela me dava aquele ovo. Dá para minha senhora. Não sabia receber. Só mais tarde que eu vim entender. Ah, é gratidão. Não é gratidão, não. É orgulho. Eu não posso ficar devendo nada. Lá no fundo, há uma ideia de que eu tenho que compensar. Como se eu pudesse compensar a Deus. Um vigarista me procurou um tempo atrás sobre a questão do dízimo. Ele disse, eu vou dar o dízimo. Eu digo, você não dá dízimo. Porque o dízimo não é seu. Nem o dízimo e nem o outro que sobrou. Os 90%. Tudo é de Deus. Ele diz que o céu é dele, a terra é dele, a humanidade é dele. Dos céus e a terra é o do Senhor. Você não dá dízimo. E o dízimo não é para Deus. O dízimo é para tratar com sua ganância, que você é um ganancioso. Ele ficou bravo, porque ele achava que manobrava. Ele disse, e o dízimo, ainda tem mais esta, é o piso de onde você pode começar. Não é o teto onde você vai acabar. Deus vai trabalhar com você. Aí baixou a... Porque a gente tem uma ideia de que eu compenso Deus. Você não compensa com nada. Eu vou tapar seu nariz aqui 5 minutos. E a boca. Daqui 5 minutos você já era. Porque o peso do homem é o fôlego. E o fôlego é dado por Deus. Você já pensou nisso? Uma coisinha de nada? Se Deus tirar o fôlego de você? E nós precisamos voltar ao processo da gratidão, de saber que tudo na nossa salvação, de cima a embaixo, de baixo para dentro e para fora, é graça sobre graça. Por causa do sola graça vem o 4º fundamento da reforma, sola fide, ou somente pela fé. Um morto espiritual não tem vida espiritual. A fé é um atributo espiritual que só se manifesta em quem foi vivificado espiritualmente. O Espírito Santo dá vida espiritual ao morto em delitos e pecados. E por meio da pregação da palavra, este agora vivificado crê na palavra e arrepende-se da sua autoconfiança. É um milagre da graça plena. Eu já contei para vocês, vamos contar outra vez. A menina veio estudar aqui em Londrina. E muito bonita. Uma das moças mais bonitas que eu já vi. Aqui do estado de São Paulo. Achou um namoradinho. E o namoradinho deu um chute nela. Ela nunca tinha recebido, acho que um não na vida. Ela era muito bonita, muito inteligente e muito ensimesmada. Com aquela renúncia
cortou os 2 punhos. Tentou suicídio. Ela morava num apartamento aqui com umas moças, correram com ela para o hospital. Os pais vieram e um dia à tarde me procuraram aqui para eu fazer uma visita. Ela estava no hospital evangélico, contida, amarrada. E aí eu fui lá. Quando eu entrei no quarto, ela já gritou: sai daqui, seu filho, elogiando minha mãe. E xingou, gritava. Eu quero é morrer, por que não me deixaram morrer? E eu disse: Deus também quer que você morra. Se é uma coisa que Deus quer, que você morra. Que história é essa? Diga isso mesmo. Mas você é tão ruim que nem para se matar presta. Eu fui bem cavalo. E aí aí ela parou um pouco e disse: que história é essa? Eu digo: que história é essa? É a seguinte. Na gaveta peguei uma Bíblia de Gideões, um Novo Testamento, e comecei a mostrar. Você nasceu com uma natureza que só a cruz de Cristo. Eu não falei mais do que 5 minutos com textos bíblicos assim, pá, e ela disse assim: mas por que não me contaram isso antes? Eu creio. Me solta daqui. Eu disse: agora soltar não é comigo não. Agora tem que chamar médico aqui, chamar todo. Aí chamei lá, o médico veio uma enfermeira, depois veio um médico. O médico olhou e disse: o senhor garante? Eu digo: eu não. Quem garante é quem salvou ela. Eu não garanto nada. Hoje, essa senhora é avó, esposa de um desembargador no Mato Grosso. Soltinha em Cristo Jesus. Para convencer uma pessoa, nós não convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é poder. E ela salva. E ela liberta. E ela dá fé. A palavra de Deus dá fé ao morto espiritual. Alguém disse que graça não é recompensa da fé. Esta sim é o resultado da graça. A fé é a visão do Espírito que foi vivificado, por isso ela é ousada em ver além do que se pode enxergar com os olhos físicos. É o milagre da graça vendo o invisível. Para o pensador Dr. Roberto Orne, a fé que salva não cria, mas recebe. Ela não opera a nossa salvação, mas apropria-se dela com gratidão. Nós lemos em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Finalmente, temos o 5º pilar da reforma protestante: soli deo gloria. Toda a glória apenas ao Deus Trino. Salmo 115, 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A declaração de Cambridge afirma: onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Os nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. É o sola glória de Deus que é o fundamento de tudo.
só Deus vai receber a glória. Quando só Deus vai receber a glória, nós sabemos que a coisa vai entrar nos eixos. A igreja reformada precisa estar sempre em reforma, uma vez que interesses pessoais estão sempre se infiltrando no terreno sagrado da glória de Deus. Sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas muitos de nós, disfarçados de humilde, tentamos confiscar a glória que pertence apenas à Trindade. Que tragédia. Nós estamos aqui num período de reforma de uma sala lá do fundo. Aquela sala estava mal usada. Agora vamos ter 4 salas que vão ajudar para vários departamentos. Reforma, equipar melhor. Mas a igreja, ela precisa estar sempre em processo de reforma. Porque há um elemento complicador que vai se entrando e fazendo com que a igreja se torne pesada. E ela tem que ser simplificada para ser mais leve, mais comunitária. E é um processo que leva tempo. Eu quero só dizer isso aqui, assim, a cunho de observação. O povo de Deus ficou no Egito 430 anos, e para tirar o Egito do povo de Deus, precisou de 40 anos, e assim mesmo eles ainda entraram na terra prometida com a bagagem significativa da segunda geração. Até hoje a gente traz essas coisas. Então, a igreja reformada precisa estar sempre em reforma. A declaração de Cambridge, então, terminamos aqui. Ecclesia reformata semper reformanda. Hein? Sim, ainda insiste, a declaração de Cambridge ainda insiste. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-se bem, a fidelidade em estar bem sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante sobre nós. Aqui, por causa do latim, ficou junta. Ecclesia reformata semper reformanda é a matriz de uma constante reforma no seio da igreja. Vamos comemorar a reforma protestante, mas vamos participar ainda da reforma permanente, com os mesmos solas de sempre. E soli Deo glória. Amém. Que o Senhor nos mantenha como reformados, reformandos pelas Escrituras, pela graça, por Cristo, pela graça, pela fé e pela suficiência de Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas.
Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.